Nós estamos de volta, você pode comunicar-se conosco através do telefone 32090120, prefixo da área de Belo Horizonte 31. O programa está sendo transmitido ao vivo pelo Twitter /Padre Cândido número 2, Padre Cândido 2, né? Você pode participar pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br, pelo facebook.com/questões.defé. E agora, para nós começarmos um programa com as tensões aliviadas, depois do comentário que vieram das notícias da semana, não fabriquei essas notícias, elas estão aí. Aliás, quando eu ligo a televisão, eu nem gosto de ver o Jornal Nacional, porque o Jornal Nacional, 80% é só assassinato e violência. É difícil. Antes da gente dormir, é difícil. Agora, para aliviar, nós vamos ter o grupo Acordes, e que vai nos colocar no céu com a música Always on My Mind, dos compositores Johnny Christopher, Mark James e Wayne Carson. Vamos conferir. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little thing I should have said and done, I just never took the time. You're always on my mind. You're always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You're always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied, satisfied. Should have said and done, I just never took the time. You're always on my mind. You're always on my mind. You're always on my mind. Muito bonito. Então, nós agora vamos começar a nossa reflexão aqui sobre o título do programa. Ele deveria ser maior, como não pode ficar muito grande, né? A crise da cultura racional e da educação formal. Quando nós falamos da crise da cultura racional, nós estamos falando da crise da racionalidade, da crise da razão humana. E o que a gente quer dizer, por que essa crise? Porque nós estamos num mundo
a partir da década de 60, talvez até um pouco antes, nós começamos a entrar no mundo onde os parâmetros de civilização estão mudando, mas mudando de maneira vertiginosa, onde as pessoas não conseguem mais se comportar no relacionamento e também na escola, em qualquer forma de transmissão de cultura, como nós estávamos acostumados. Não é um mundo racional, é o mundo do sentimento, é o mundo da sensibilidade, é o mundo, portanto, em que não é... Por exemplo, na escola, hoje está difícil um aluno que consegue ler um texto. E quando vai escrever, eles costumam imitar a escrita que eles fazem nas redes sociais. Então, é difícil. As redes sociais têm uma linguagem, têm uma escrita bastante diferente do normal de uma escrita formal. Então, tudo isso vai afetando a civilização. Alguns dizem que nós estamos num sistema de civilização, de mudança de passagem, quase que uma revolução copernicana. Nós estamos saindo de uma realidade e não encontramos ainda o ancoradouro. Ou seja, esta revolução copernicana se dá, e aí nós vamos, durante deste programa, explicar um pouco o que é isso, por que isso. Alguns chamam o tempo que nós vivemos de pós-modernidade. Não sei se o termo é mais adequado, alguns não concordam com o termo. Porque a gente teria que se perguntar, é pós a modernidade ou a consequência mais radical da modernidade? Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, o que é modernidade, o que seria esta pós-modernidade, ou o que vem depois da modernidade, ou a consequência radical da modernidade que é o mundo que nós estamos vivendo hoje. A modernidade é uma palavra que, quando a gente fala esta palavra, modernidade significa aquela cultura que nasceu da racionalidade, da razão. Nós chamamos também de iluminismo, outros falam positivismo. Em francês é uma expressão mais completa, eles falam siècle de lumière, o século das luzes. Quando a racionalidade ela chegou ao seu apogeu, não que ela tenha começado naquela época, foi no final do século XVII, começo do século XVIII. Não que ela tenha começado, chegou ao seu apogeu e pautou todas as formas de relações humanas, de ensino, de educação, na própria religião também. Agora, esta modernidade, ela tem o seu início propriamente no século XVI. Nós poderíamos dizer que o mundo ocidental é a fusão do encontro de duas civilizações, a civilização judaica e a civilização grega. O encontro dessas duas gerou a civilização cristã, que evidentemente tem 2000 anos de existência. Esta civilização cristã, que é a soma da cultura grega e da cultura judaica, que são diferentes, porque o judaísmo é experiencial, é muito mais prático, e o grego, a cultura grega é teórica, é racional, é abstrata, é a busca do sentido último das coisas e assim por diante. A fusão disso, necessariamente, porque o cristianismo penetrou neste mundo, a fusão disso gerou a cultura cristã. Muito bem, o que nós podemos dizer? Aí, a partir desta fusão inicial, digamos assim, do século IV, com Santo Agostinho, de modo especial, com os primeiros padres apologetas, a partir daí, nós tivemos dois períodos muito claros da nossa história ocidental. O primeiro período, que foi até, digamos assim, ao século VIII, século VII, mas que teve o seu apogeu no século VIII, na passagem do século VIII para o século IX, é a filosofia platônica, é a interpretação platônica da existência e do mundo. Muito ligada, evidentemente, Platão era um filósofo, ele não deixava a razão de lado, mas a forma dele interpretar o mundo era colocando, digamos assim, a visibilidade como manifestação da invisibilidade. Então, não era um mundo
como as pessoas dizem assim, eu só acredito no que vejo. Platão dizia que o mais importante é aquilo que a gente não vê, que é a invisibilidade que se expressa através da visibilidade. Então, esse corte platônico dominou nesse período. Depois, o mundo começou a bandear, o mundo ocidental começou a bandear depois das primeiras traduções que houve na Idade Média, feita pelos árabes, de Aristóteles. E aí, Aristóteles oferecia uma visão, ele era discípulo de Platão, mas a filosofia dele oferecia uma visão diferente, uma visão objetiva da realidade. Não havia mais o escondido que está atrás. É aquilo que você vê, é a filosofia aristotélica, objetiva, extremamente racional. Dominou o pensamento. Dominou o pensamento até o século XVI. Eu diria, domina ainda até hoje, porque nós não saímos ainda. Estamos na crise, nós não sabemos de jeito nenhum para onde nós queremos ir, mas não chegamos a sair dessa cultura racional. O problema da cultura racional é o seguinte, século XVI começou o desmantelamento do Ocidente, seja depois pela Revolução Francesa, antes pela Reforma Protestante, o cultivo da subjetividade começou a desmantelar-se. O sistema econômico, o sistema político, o sistema filosófico começou a se desmantelar. E a modernidade também começou aí a ser corroída de maneira invisível, até chegar, por exemplo, nos filósofos como Immanuel Kant e Descartes, que começaram aí sim a minar toda a percepção da modernidade, quando Immanuel Kant, por exemplo, faz a crítica da razão pura e fica com a razão prática. Aí nós começamos a ter a racionalidade, e foi muito bom, hein? Aplicada à prática da vida. Aí começou a surgir a ciência, começaram os primeiros. Mas essa história nós vamos contar daqui a pouco, continuar a contar daqui a pouco no terceiro bloco do Questões de Fé.